Mas eu gostaria de falar com os irmãos hoje, compartilhar a palavra de Deus sobre Mateus no capítulo 24. Em Mateus no capítulo 24, Jesus, ali no Monte das Oliveiras, ele estava falando sobre os adventos dos últimos dias. E nesses dias, semana passada, se eu não me engano, dia 6 desse mês, o Trump, presidente dos Estados Unidos, reconheceu Jerusalém como capital, de Israel. Isso gerou muita repercussão, isso gerou muito... tem uma ala da igreja, que é sionista, então gerou muito ato profético, gerou uma série de situações, e realmente tem alguns relacionamentos com a Escritura, mas existe algo também muito importante nesse momento, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E lá em Tessalonicenses, capítulo 4, embora aqui na FAB nós não somos xiitas em algumas situações, que tem alas da igreja que são mais xiitas, que todos são filhos de Deus, todos são abençoados, mas tem uns irmãos que são mais xiitas que outros, Tem um amigo meu que fala que tem o islamismo tem os xiitas e às vezes na igreja tem os xaatos, Então, tem cada categoria, tem de cada lado, tem. Amém? Mas o nosso objetivo aqui é ter relacionamento com Jesus, amém? E cumprir o que Jesus tem para nós e receber, e como o Senhor falou para nós há 2 semanas aqui, o Senhor nos chamou para cumprir o propósito dEle na nossa geração, amém? E é muito importante. Mas lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre essas coisas. Por mais que o nosso objetivo é outro, por mais que o nosso objetivo é ganhar almas para Jesus, por mais que o nosso objetivo é testemunhar do amor de Deus, por mais que o nosso objetivo é viver uma vida santa e consagrada a Deus, uma vida de relacionamento, mas nós, enquanto igreja, nós, enquanto povo de Deus, nós não podemos ser, e o apóstolo Paulo usa lá um termo, ignorantes, ou seja, pessoas alienadas que não sabem dessas coisas. E eu queria agradecer também a presença do Rodrigo, da Renata, da Márcia, que estão com a gente aqui, tá certo? Do Murilo também está com a gente. O Murilo também é bom nessas coisas, Murilo? De escatologia, qualquer dia vai dar uma aula para nós aqui de escatologia aqui, que ele saca, manja bem também do negócio. Amém? Mas é importante, queridos, que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Vós, irmãos, não sejais ignorantes sobre essas coisas. Por isso que nós, enquanto igreja, temos que entender o conceito, o cenário, amém? E para que nós possamos realmente estarmos sintonizados com aquilo que Deus está fazendo. Nós cremos no movimento profético, nós cremos naquilo que Deus está fazendo, nós cremos nos últimos dias, nós cremos na volta de Jesus, amém? Nós cremos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é uma promessa de Jesus e nós cremos, nós não sabemos o tempo, nós não sabemos a hora, mas nós cremos que um dia Jesus virá buscar a sua igreja, que a palavra de Deus fala que é a noiva de Cristo, e nós somos membros desse corpo, nós somos membros dessa igreja, todo o povo de Deus. E o apóstolo Paulo em Tessalonicenses fala que, tendo soado a trombeta, tendo ouvido a voz do arcanjo, aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, nos encontraremos com eles nos ares, amém? E vai ser uma grande festa, nós cremos nisso. Por mais que às vezes a igreja não prega sobre isso, não fala sobre escatologia, mas nós cremos nisso, que Jesus vai voltar. E nós não damos muita ênfase nisso, por quê? Porque Deus tem um projeto para nós hoje. Amém? Embora nós cremos que Jesus vem buscar a igreja, mas eu não posso ficar esperando para o dia que eu estiver no céu fazer alguma coisa. A palavra do Senhor fala que nós temos que fazer algo hoje. Amém? Nós não fomos chamados para ficar esperando. Nós não fomos chamados só para ficar aguardando a trombeta tocar. E aí eu falo para os irmãos, irmão, se a trombeta tocou e você matou o culto na semana, você está enrolado. Viu? Então vocês avisam para os irmãos que estão viajando, eu brinco com os irmãos, você fica viajando e matando culto. Se a trombeta tocar, toma cuidado, Mas não é isso. Graças a Deus, nós irmãos estão viajando, que Deus tem abençoado os irmãos, E Deus tem dado prosperidade, nós entendemos isso, é época de festa, é época de viagem, mas eu falo isso brincando. Mas é importante nós entendermos sobre essas coisas. Em Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 29, diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, e Jesus estava se referindo aqui no começo do capítulo 24, queridos, Jesus falava, os discípulos perguntavam para Jesus, passaram diante do templo, e naquele momento que eles passaram diante do templo, ele falou: Jesus, olha só que construção maravilhosa. E Jesus olhou para aquele prédio e falou assim: olha, eu vos digo que nenhuma pedra vai ficar do jeito que está, que todas essas pedras vão ser tombadas, que vai chegar um dia em que haverá uma perseguição grande em Israel, e as mulheres, e vocês orem para que você não esteja grávida nesses dias, porque fugir nesse momento, quem está grávida vai ser muito difícil.
Jesus falou: olha, aquele que estiver no telhado fazendo alguma coisa, quando chegar esse dia, sai correndo, não volta para pegar nada. Se você estiver em algum lugar, vai correndo, porque esse dia vai ser um dia de muita tribulação. E Jesus estava se referindo aqui à perseguição que teve Israel no ano 70, depois de Jesus, né, no ano 37 anos depois que Jesus estava falando aqui. A Bíblia fala que Jesus estava profetizando sobre isso, mas a história secular nos conta que no ano 70, o imperador Tito, destruiu Jerusalém, e foi ali realmente várias pessoas morreram, e foi uma perseguição muito grande. Jesus estava falando sobre isso. Mas Jesus, então, além dessa parte, ele fala também sobre os últimos dias, e ele fala o seguinte: olha, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com os grandes som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também será quando virem todas essas coisas. Saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração, até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Vamos ler o verso 35 juntos? 1, 2, 3 e... Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mais uma vez, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Quantos creem que a palavra do Senhor não volta vazia, que a palavra do Senhor jamais passará? Queridos, e Jesus aqui está falando sobre isso, e ele fala: olha, haverá um dia em que eu vou voltar para buscar a minha igreja. Amém? Mas esse dia, e ele continua falando aqui no verso 24, ninguém sabe do dia nem da hora. E é importante para nós entendermos isso, queridos, que Jesus fala assim: olha, ninguém sabe o dia e na hora, mas você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, tem que estar preparado para qualquer momento. Amém? A qualquer momento a trombeta pode tocar, a qualquer momento você pode ser chamado por Deus, né? De uma hora e da outra, né? Às vezes acontece alguma coisa nas nossas vidas que você pode ser, né? Chega o seu dia primeiro. Eu acho que é o Cláudio Duarte, né? Fala que todos nós estamos na fila, como é que ele fala? Invisível da morte, né? E todo mundo tem uma senha na mão. De repente fala: número 8, é o seu, já era, né? Uma vez eu estava voltando de Uberlândia e estava ouvindo uma canção da Ludmilla. Na época eu gostava muito de ouvir Ludmilla, e uma mulher bateu no meu carro e eu capotei. E no momento que eu estava capotando, foi um lugar bem baixo assim, capotou várias vezes, estava tocando aquela música da Ludmilla: ouço Deus me chamar, eu vou, já vou indo a seu encontro, Senhor, e capotando, vou correndo a seu encontro, eu vou. E o carro demorou a parar de capotar, e eu escutando aquela música, foi profético, né? Poxa, Jesus. Aí de repente o carro parou, dei uma olhada, né? Vi, e estava tudo 100%, amém? Mas foi um momento de muita unção ali, né? Eu vou correndo a seu encontro, né? E alta madrugada, né? Deu tudo certo, né? Estava de noite, capotando ali, vou correndo ao seu encontro, e a coisa indo, amém? Mas de repente, né, podia ter chegado o dia do Senhor para mim, a trombeta podia tocar, né? Tá certo? Na verdade eu ouvi a voz dos caminhoneiros chamando: ô guri, né? Vem e tal. Você capotou? E eu perguntei à moça, e a moça do outro carro falou: não, você está, a moça já está bem, nós tiramos ela lá, não machucou, só falta você. E aí eles começaram a puxar a minha perna, e a minha pasta tinha aberto, eu estava voltando de Uberlândia, eu era vendedor, e os pedidos tinham soltado no carro, e eu pegando os pedidos, colocando dentro da pasta, e eles: ó, vamos te tirar. Eu falei: não, espera aí com meus papéis aqui. Eu falei: não, ele bateu a cabeça, puxa que ele bateu. E eu travei o braço no volante aqui, e eles me puxando, né? Eu falei: me solta. Eu falei: não, guri, tu bateu a cabeça, tira ele, puxa, né? E eu gritando meus papéis, e saí abraçado com os pedidos, né? Que o vendedor não pode largar o pedido para trás, né? Amém? Mas são uma benção, né? E foi muito bacana você ter certeza, né, de que Deus está no controle das coisas. E aí eu saí já rindo, contando piada lá, e foi uma bênção de Deus, amém? Mas por quê, queridos? Porque Deus está no controle, né? E por mais que as coisas aconteçam, né,
Como os irmãos falaram aqui há pouco, né? Deus está sempre no controle, amém? E você que é homem de Deus, mulher de Deus, você tem que estar preparado para todas as coisas, mas principalmente para cumprir o propósito do Senhor na sua geração. E aqui Jesus, então, ele fala sobre isso, ele fala dos finais dos tempos, e eu queria concentrar só nessa parte, que é sobre o verso 32, que fala: aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam, e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Queridos, nesse momento, então, é muito importante, né? Às vezes a gente ouve na internet vídeos, e várias pessoas às vezes pregam sobre isso, sobre essa questão do florescer da figueira, né? E a Bíblia fala aqui do florescer, verso 32, florescer da figueira. E quando fala figueira na Bíblia, se refere muitas vezes a Israel, né? E é importante nós entendermos que a nossa religião, o cristianismo, né, ele é judaico-cristão, amém? Porque Jesus era judeu. E por mais que a Bíblia fala que os judeus rejeitaram Jesus, e que a partir daquele momento, né, nós temos aquela parábola, né, que quando os convidados para a festa rejeitaram o convite, né, e o dono da festa mandou as pessoas ir lá, buscar outras pessoas que estavam lá e trazer para a festa, né, e fala justamente disso, dos gentios, que hoje a promessa de Deus se dá na igreja, amém? Mas é importante nós entendermos isso, que nós hoje somos o povo de Deus. E a Bíblia fala que o povo de Deus hoje ele é formado por judeus e gentios. Então o compromisso que Deus tem não é mais com Israel político, né? Mas o compromisso que Deus tem é com a igreja do Senhor. Amém? Importante, mas como o apóstolo Paulo fala assim: olha, por causa da rejeição de Israel, nós somos abençoados, mas pela sua restauração nós seremos muito mais ainda. Amém? E tem alguns fatores na Bíblia, tem algumas profecias na Bíblia que estão relacionados com Israel, e é importante a gente estar sintonizado com isso, embora a nossa concepção de igreja é que você tem que estar preparado todos os dias, amém? Vira para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, você foi chamado para cumprir o propósito de Deus na sua geração, amém? Por isso, queridos, é importante você entender isso, mas nós temos que ter entendimento. E é importante então saber que o povo de Israel, eles tinham 3 questões que caracterizavam, que davam identidade do povo. A primeira coisa que dava identidade do povo era a terra. Abraão, quando ele é chamado, Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio do seu povo, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém, queridos? Então Deus, quando chama Abraão, ele fala de uma terra. Deus, quando chama a minha vida, a sua vida, ele nos coloca em um lugar. E é muito importante nós entendermos isso: onde Deus me colocou, onde Deus me plantou, o que Deus está fazendo nesses dias, o que Deus tem para mim, o que Deus vai fazer na minha vida, amém? Mas é importante então que para o povo judeu, a terra era algo que expressava a sua identidade. Tanto é que tem aquele salmo, né, que é o salmo do exílio, que eles sentavam quando eles estavam na Babilônia, né? E eles falavam, sentados às margens da Babilônia, né? Pediam para nós: olha, cante hinos lá da sua terra. E fala: como eu vou cantar e como eu vou me alegrar se eu estou longe da minha terra, né? Então é muito importante nós entendermos isso, a questão da terra. Segunda coisa que é muito importante, que identificava a característica do povo judeu, era a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles tinham uma relação muito forte com a Torá, e tem até hoje. Ou a criança judaica, né? A criança judia, ela aos 12 anos de idade, ela sabe a Torá de cor, tá certo? Então a palavra de Deus é algo muito importante, que também caracterizava a característica deles, que a identidade deles era caracterizada por isso. E para nós que somos homens de Deus, mulheres de Deus, né, fazendo esse link, a palavra de Deus é a nossa regra de fé, amém? Aqui na FAB nós temos buscado muito aprender em Deus e saber o que Deus tem para nós, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque a nossa identidade enquanto homens de Deus, a nossa identidade enquanto mulheres de Deus, é a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, queridos, é importante que você leia a Bíblia, é importante que você entenda a palavra de Deus, é importante que você busque o Espírito Santo, a direção, para que Ele te ensine todas as coisas. Mas a revelação de Deus para nós está aqui na Bíblia. A Bíblia não é só um livro religioso, a Bíblia não é só um livro sagrado, a Bíblia é uma relação de fé, a Bíblia é um manual de vida. Para todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus tem resposta e tem solução. Antigamente tinha um filme que era muito interessante, que era aquele super-herói americano, né? Tem muita gente que não vai lembrar, só quem era da minha época, né? Acho que aqui ninguém vai lembrar, vai todo mundo me deixar, né, sozinho aqui na Chapada, né? Mas tinha um desenho, um seriado americano, que era o super-herói americano, que era um super-herói que veio uma nave extraterrestre e elegeu um cara lá nos Estados Unidos, o filme lá, e falou: a partir de agora você vai ter superpoderes, né? E deu superpoderes para ele, e deu um manual para ele. Falou: aqui está o manual
de você vai cuidar agora, todos os seus poderes, o manual está aqui. E aquele rapaz era muito estabanado e ele perdeu o manual logo no primeiro dia, né, de superpoderes. Então ele é super-herói totalmente atrapalhado, porque não sabia como usar, né, não sabia voar, não sabia medir a força dele, super-herói americano. Então, queridos, é importante isso, porque a palavra de Deus, às vezes nós vivemos todos atrapalhados, às vezes nós vivemos com a nossa vida toda arrebentada, às vezes nós vivemos uma vida toda destruída, por quê? Porque nós não conhecemos o manual de vida que Deus nos deixou, amém? E por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Mas voltando aqui ao nosso tema, os judeus então eles tinham isso, eles tinham a Torá como elemento da identidade. E por último, que eu gostaria de falar nessa noite, nós vamos fechar com o que aconteceu agora com Trump, que é justamente o templo. Então os judeus, o que caracterizava a identidade do povo judeu, era primeiro, a terra, segundo, o Torá e terceiro, o templo. Então as três palavras começam com T, né? Mais coincidência, mas é isso, a terra, a Torá e o templo. E o primeiro templo que eles tiveram foi quando Moisés estabeleceu o tabernáculo. Joga para nós aí, Bruno, por favor. Então nós temos a foto aí do tabernáculo, que foi o primeiro templo, que era uma tenda, né, e a tenda do encontro, né, você tinha antes, mas depois Deus instituiu o tabernáculo, com todos esses elementos que os irmãos estão vendo, né, então esses elementos, né, que é a bacia de bronze, o altar do holocausto, o candelabro, a própria cortina, né, a arca da aliança. Então esses elementos eram os elementos do templo, e eles cultuavam a Deus ali, e ali Deus estabeleceu várias normas de culto, né? E ali eles tinham o culto, tinham os levitas que foram separados ali para o serviço, e era muito importante, era muito interessante, amém? E Deus visitava, a palavra de Deus fala que a presença de Deus vinha sobre aquele local, mas nunca foi o projeto de Deus habitar no templo, porque sempre os profetas diziam, olha, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, na verdade eu quero habitar no meio do povo. O projeto de Deus era habitar no meio do povo, mas para que o povo tivesse um local de culto, para que o povo tivesse uma disciplina, Deus permitiu que fosse feito o templo. Então esse templo, ele caminhava junto com o povo, né? Então a Bíblia fala que na peregrinação do deserto, toda vez que o povo ia caminhar, eles passaram 40 anos caminhando, né, e viajando, toda vez que ia caminhar, andar mais um pouco, eles tocavam a trombeta, os levitas iam, recolhiam tudo, guardavam, colocavam nos ombros ali, iam carregando, né, até o lugar que Deus falava para que eles paravam, né, e a Bíblia fala que naquele momento era um momento de muita unção, porque durante o dia uma nuvem acompanhava eles, e durante a noite uma nuvem de fogo acompanhava eles, né, no momento que eles estiveram no deserto, a Bíblia fala que em momento algum Deus os abandonou, por mais que Deus trouxe disciplina para o povo, mas todo o tempo, a todos os dias, a nuvem estava sobre eles. Durante o dia, uma nuvem que cobria do sol, e durante a noite, uma nuvem de fogo que cobria. A Bíblia fala que as sandálias dos pés deles não envelheceram. Amém? Meu sonho é trazer aqui o pessoal do Voz da Verdade, qualquer dia eu vou trazer, né? Os irmãos do louvor não deixam não, mas eu vou trazer escondido, qualquer dia, né? Um dia que você chegar aqui, a cortina estiver fechada, Carlos Moisés vai estar aqui atrás, né? Aí, lá, vamos? Né? Vai ser top, assinada também. Aí eu falo, com vocês, aí o Carlos Moisés, aí vai ser, vocês vão ver o negócio pegar fogo, né? Amém? Mas tem uma música deles que eu gosto muito que fala disso, né? Que as sandálias dos pés não envelheciam, amém? Mas esse então era a revelação de Deus no meio do povo, e é muito bacana isso, nós entendemos isso, queridos. E ali o povo tinha um culto, e a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança, e a Arca da Aliança representava a presença de Deus. A arca ficava lá atrás do véu, né? Só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano, e isso realmente caracterizava no meio do povo. Mas um dia, o rei Davi, ele chegou e falou, olha, mas nós não podemos ser assim, porque todos os deuses têm templos muito grandes, né? E as outras nações têm templos grandiosos para o Deus deles, que são deuses falsos, e nós não podemos, nós temos que construir um templo para Deus. Nós temos que construir uma casa bonita para Deus, nós temos que fazer um templo muito bonito, porque Davi ele estava com peso na consciência, né, porque tinha feito um castelo muito bacana para ele, né, e de repente ele olhou da janela do castelo e olhou a tenda, né, aquele tecido surrado lá de couro e tudo, mas era ali, naquele tecido surrado, que a presença de Deus descia, amém? Era naquele lugar simples, naquele lugar que não tinha muita coisa, muito elemento chique, né, vamos dizer assim, mas é ali que a presença de Deus descia, amém, queridos? Representando mais uma vez que Deus ele não quer
é realmente a ostentação. Deus é um Deus que quer o meu e o seu coração. Amém? E por mais que a sua fé seja simples, é aí que Deus habita, é aí que Deus trabalha. Amém, queridos? Às vezes a gente faz muita pirotecnia, né? Faz uns negócios meio, né? Umas revelações, umas pregação meio... tem uns caras que gritam e tal, e faz karatê no púlpito, né? Aquele negócio todo, né? Mas não é isso, né? A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, é onde o povo está que Deus está. Amém? Quando nós saímos daqui, nós vamos embora, Deus vai junto, né? Porque Ele vai junto com a gente, Deus habita em nós. Por isso que a Bíblia fala, e esse nome chamava tabernáculo, que o propósito de Deus era esse. Por isso que o tabernáculo ele se movia junto com o povo. Que o propósito de Deus para mim e para você é andar junto comigo, junto contigo. Amém, queridos? Mas às vezes nós não temos essa direção de Deus. Às vezes nós entramos em um lugar que Deus entra na marra. Mas a Bíblia fala que Ele está junto com a gente, o Espírito Santo não nos abandona, queridos. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, vocês têm que viver de modo digno da vocação de vocês, porque o Espírito Santo de Deus agora habita em você. E à medida que você recebe a Jesus no seu coração, à medida que você entende a mensagem da salvação, à medida que você professa que Jesus é seu Salvador, seu único Senhor da sua vida, o Espírito Santo vem, e a Bíblia usa uma expressão muito interessante, fala que o Espírito Santo se amálgama com o seu Espírito, e naquele momento não tem como mais saltar. Não sei quem lembra, né? Tem irmã odontóloga, tem alguns outros odontólogos aqui no nosso meio também, antigamente tinha amálgama, né? Hoje é tudo chique, é negócio de, como é que fala? Hoje é porcelana, tal, como é que é o nome? Resina, né? Mas na minha época lá no dentista do Ipasga era amálgama, né? Eles punham lá um Durepox ali na maquininha, a bicha batia, tinha uma batedeira de Durepox ali, e, né, o dentista ia e dava aquele grau de Durepox, de amálgama, né? Mas é interessante isso, né, que o amálgama, as crianças podem entrar, já estamos encerrando, mas as crianças podem ficar quietinhas, tá? Pode sentar no lugar. Vamos dar uma salva de palmas para as nossas crianças, queridos. Olha aí, ó. Todo mundo top, de óculos massa. Amém? Mas cada criança senta com seus pais aí, rapidinho, nós já vamos encerrar. Bem? Queridos, é importante entender isso então, né? Que o projeto de Deus é andar conosco. Depois, Davi então fez um templo. Coloque a outra foto aí, Bruno. Davi fez o templo que é considerado, né? Os elementos que Salomão construiu, que era o templo de Salomão. E esse templo de Salomão, então, ele foi um momento de grande alegria para o povo, e o povo se alegrou muito, mas no ano 500, mais ou menos, né, no cativeiro babilônico, antes um pouco do ano 500, esse templo foi destruído. A palavra do Senhor fala que esse templo foi totalmente destruído, porque existia uma lenda, existia uma história que os tesouros do povo ficavam guardados debaixo do alicerce. Então Nabucodonosor veio e mandou destruir o templo. E naquele momento, então, as pedras foram reviradas, os alicerces foram todos revirados, e o templo foi destruído, e o povo levaram o cativeiro. Mas depois, Deus usou Zorobabel, que voltou, e foi refeito o templo novamente, e foi o segundo templo, né, deles, que mudou, né? Esse aí é o templo de Salomão, bem? Esse foi o de Salomão, eu não olhei a foto aqui, que estava direito, tá? Então esse aqui foi o templo de Salomão, que foi feito todos esses elementos de ouro, né? Um templo muito suntuoso, com muito ouro, com as bacias, né? Essa bacia na frente, que era dos bois, que carregava a bacia d'água, era toda feita de ouro maciço. Então foi um templo de muita, realmente que trouxe muita alegria para o povo. E aquela outra foto, volta lá, Bruno. Essa então foi o templo de Zorobabel reconstruiu, que era o templo na época de Jesus. Amém? E esse templo ele foi destruído também no ano 70 por Tito. E agora, queridos, qual que é a expectativa dos judeus? Esse templo foi destruído, e agora no lugar do templo, nós temos essa outra imagem, tá? Essa outra imagem, que é de Jerusalém atual, que é onde as pessoas, os judeus estão trabalhando para isso, estão levantando ofertas para isso em volta do mundo, né? Para reconstruir o templo. Só que tem um problema, eles querem reconstruir o templo nessa esplanada aqui, que é considerado o monte, né, do templo, porque eles acreditam que ali Abraão levou Isaac para ser sacrificado, né? Eles acreditam também que ali Deus pegou o pó da terra ali e criou Adão, foi naquela região, eles creem nisso, tá? Enfim, eles querem construir o templo novamente, mas em cima desse platô. Só que ali nós temos esse domo da rocha, que é um dos principais mesquitas muçulmanos, e por isso que está tendo essa repercussão tão grande, quando Trump reconhece Israel como capital de Jerusalém, como capital de Israel. O que está acontecendo no mundo é isso, porque esse é o primeiro passo
para a reconstrução do templo. E os judeus eles estão comemorando muito por isso, que à medida que eles têm reconhecido Jerusalém como capital do seu país, eles vão partir agora para a reconstrução do seu templo. E para a reconstrução do templo eles vão ter que remover essa mesquita, que é aí que mora a confusão, e é aí que realmente nós vamos ter uma série de situações que Deus profetizou que vão acontecer, de guerras, rumores de guerra, e que nosso mundo de repente pode mudar. Amém? Pode acontecer uma série de situações, cumprindo as profecias da palavra de Deus. Mas o que eu gostaria que você entendesse, e entendesse sobre esses fatos. Mas isso não deve nos alardear, não deve nos preocupar, porque o propósito de Deus para mim e para a sua vida é cumprir o propósito dele na nossa geração. Amém? É para isso que Deus nos chamou, é para isso que o Senhor nos trouxe, esse é o propósito de Deus para a sua vida. Independente do que estiver acontecendo, o Espírito Santo quer usar você hoje. O Espírito Santo quer usar você hoje para pregar a palavra, para anunciar novas de paz, para abençoar as famílias do seu lado, para abençoar as pessoas que estão do seu lado, para abençoar os seus filhos. Amém? Então isso é muito importante, e você saber disso, e saber que Deus realmente tem um propósito na sua vida, e esse propósito é muito importante, em nome de Jesus. Amém?